Começar. Olá, pessoal! Eu sou a Érica do Vivência Universitária e estamos aqui para trazer uma live super importante para vocês e para te preparar para a nossa semana do TCC, que vai acontecer nos dias 19, 21 e 23 de agosto. Olá, meu nome é Jennifer, também sou da Vivência Universitária e nessa live a gente vai falar sobre como se preparar antecipadamente para o seu TCC, né? O título é Preparação Antecipada, vantagem de pensar no TCC desde o início da faculdade. E a gente quer te trazer esse conteúdo hoje, porque muitas pessoas que seguem a gente estão aí no início da faculdade e podem estar pensando: para que eu vou começar a pensar em TCC se eu acabei de começar a faculdade, ainda estou no início, né? Depende aí o que seja início para você. Mas a gente quer te mostrar algumas evidências aqui, alguns fatores que podem contribuir se você começar a pensar no seu TCC desde o início da faculdade, ou quanto antes. Exatamente. Em lives anteriores, a gente falou, inclusive, sobre algumas situações que você pode aproveitar para definir tema do TCC, algumas vivências que você vai ter durante a graduação que vão te direcionar, ou que podem te mostrar o que você quer e o que você não quer para fazer esse trabalho de conclusão de curso. Mas você está no começo, talvez você não tenha essa visão ainda, né? Não teve essa vivência ainda. O importante é que quando você for ter essas experiências, você já vai atento às oportunidades que podem surgir para você fazer o seu TCC. E aproveitando para falar o que é TCC, né? A gente teve até uma pergunta dessas na caixinha de perguntas que a gente abriu lá no Instagram. E aproveitando que eu tô falando do Instagram também, se você ainda não segue a gente, corre lá para seguir Vivência Universitária. Então, a gente sempre está colocando muito conteúdo lá. E aqui no canal também, se você não segue o nosso canal aqui no YouTube, ativa o sininho para você saber das novidades e siga a gente para você não perder nada. Bom, e o que é TCC? TCC é o trabalho de conclusão de curso. É um trabalho que acontece no final de algumas graduações, né, com esse nome, aonde você tem que entregar um artigo ou uma monografia, né, um trabalho escrito de forma de artigo, no formato de artigo, ou no formato de uma monografia que tenha uma série de outras características. Além disso, é muito comum você ter que apresentar esse trabalho para uma banca. Então, outros professores vão avaliar a sua apresentação, avaliar a sua argumentação, o seu texto, a sua pesquisa, a sua apresentação de PowerPoint, o conteúdo que você trouxe. E aí vão te dar uma nota ali, aprovado ou não está, né? Ou precisa de algumas alterações. E o TCC, ele geralmente é um trabalho decisivo porque ele pode impactar ali se você já vai finalizar a sua graduação ou se você vai ter que refazê-lo, alguma coisa nesse sentido. Por isso que muitos alunos falam do TCC e tem medo dele, né? Tem uma grande preocupação por ele. Mas não precisa ter. Aqui no Vivência Universitária, a gente quer justamente te mostrar que o trabalho de conclusão de curso, ele é, na verdade, um trabalho muito interessante, muito bom e que deve te trazer essa alegria de finalizar a sua graduação. Então, a gente até fala aqui muito que é uma coroação da sua graduação. Se você encarar ele desde o início como um trabalho, como mais um trabalho acadêmico, você vai conseguir fazer de boa esse trabalho, tá? Então, TCC é trabalho de conclusão de curso, é o trabalho que você vai fazer lá no final da graduação, ou de uma pós, né? Às vezes tem pós também que tem TCC, mas que é bem importante e que vai valer uma nota ou a sua aprovação. Exatamente. E por que que pensar nele desde o início da faculdade é algo, pode te trazer vantagens, né? Então, hoje a gente vai te dar aqui alguns dos motivos por que pensar no TCC logo no início pode ser vantajoso para você. E o primeiro motivo é que você vai já se preparando por meio dos vários trabalhos acadêmicos que você vai fazer ao longo da faculdade. Mas a gente vai entrar em detalhes mais sobre esses de vários tipos de trabalhos acadêmicos, mais no finalzinho daqui desse vídeo. Então, eu vou para o segundo motivo, que é o networking, né? Networking é um termo que a gente usa principalmente na parte profissional, que significa você fazer relações profissionais com outras pessoas, né? Então, por exemplo, o networking no sentido da graduação seria você interagir com com os professores, né? Interagir com os seus colegas da faculdade. E por que isso pode ser vantajoso, né, para você?
Primeiro, no TCC, você vai precisar de um orientador, né? Que é o professor que vai te auxiliar ali a desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso, né? Muitas faculdades têm um professor que é designado para ser o orientador, né? Mas, se você quiser estudar um tópico diferente, né, um tema que vá além da especialidade daquele professor, você pode ter um outro orientador também que vai te ajudar a entender melhor aquele tema, né? A Erika, que já foi professora universitária em uma instituição grande, explica aí para a gente como é que funciona essa história do orientador e tudo mais aí nas faculdades. O orientador é a pessoa que vai te conduzir a fazer o seu trabalho acadêmico. Então, ele vai corrigir o seu trabalho, ele vai ficar responsável pela burocracia, né? Assinar os documentos, falar se você está pronto, se você está apto, algumas coisas nesse sentido. Mas a função principal dele é realmente conduzir o seu trabalho. Então, te mostrar o resultado da metodologia, discutir com você os resultados, os argumentos, toda aquela parte mais psicológica mesmo ali de conhecimento e de conteúdo. As outras partes é você quem vai desenvolver. Ele vai corrigir o seu trabalho, né? Para ver se você não fugiu muito dali da introdução, dos objetivos, esse tipo de coisa. Mas o papel fundamental dele é mais te mostrar os resultados, discutir os resultados e argumentos com você. Dentro dessa questão de networking que a Jennifer estava falando, essas relações que você vai ter durante a graduação, você pode desenvolver ela de várias formas. E o mais importante é você não ficar preso à sua sala de aula. Então, meu network são os meus colegas. Bom, tem um ditado que fala que você é o resultado, é a média das 5 pessoas que andam com você. Se o seu grupo está sempre aí discutindo as mesmas coisas, falando dos mesmos assuntos, você também vai ficar perdido em relação a isso. E eu vou te falar, viu? Muitos alunos de graduação ficam perdidos em relação ao TCC. Então, vamos ampliar esse networking. E como que você pode fazer isso? Participar de congressos, participar de simpósios, ir visitar lugares. Eu sei que tem muitas faculdades que dão horas complementares quando você visita alguns lugares, vai no museu, vai numa aula, vai em alguma coisa assim, numa palestra. Então vá nesses lugares, vai ver o que as pessoas estão discutindo, vai tendo contatos, vai pegando os e-mails, segue no Instagram, segue no currículo Lattes, começa a ver essas pessoas. Porque assim você vai começar a ampliar aquela visão que você tinha. Você entra na faculdade assim e você precisa sair com ela assim. Então é importante que você busque isso além das suas fronteiras aí de sala de aula. Então assim você vai ampliar esse network. E assim, né, até trazendo para o que a Jennifer finalizou, você vai poder, de repente, no futuro, escolher um orientador. Você está ali participando de uma palestra, de uma reunião, de um simpósio, um congresso, e alguém falou uma coisa legal, poxa, essa pessoa falou uma coisa interessante, vou pesquisar. Você pesquisa e fala, poxa, essa pessoa podia ser meu orientador. Gostei disso que ela falou e vou tentar buscar isso. E aí vai ver se tem essa situação de ser seu orientador. Porque existem algumas coisas para a pessoa ser orientador. Por exemplo, precisa ter terminado a graduação, precisa estar com o mestrado ali andando ou alguma coisa nesse sentido para poder pensar numa orientação. E além do networking, né, que você vai ter, quando começar a pensar nesse TCC antes, são as oportunidades de estágio, que eu havia comentado anteriormente. Então, quando você estiver fazendo a sua graduação, você vai ter que fazer um estágio. Geralmente, um estágio é obrigatório. Então, o aluno faz esse estágio por obrigatoriedade, né? Para pôr ali no currículo, check, eu fiz. Mas o que a gente orienta aqui é a aproveitar as várias oportunidades de estágios que vão surgir para você e que você também tem que ir atrás. Então, às vezes tem um mural lá na graduação, estágios na sua área. Vai em busca, vai saber, conversa com o seu coordenador. Mas Érica, é um estágio, eu sou, sei lá, de direito civil, não quero fazer estágio na área criminal. Tem certeza que você não quer? Qual a sua experiência com essa área que você não quer? É no estágio que você vai ver se você realmente não quer. Porque às vezes no dia a dia daquela área, você percebe que tem alguma coisa legal ali. Poxa, eu não queria muito isso aqui, mas de repente esse segmento me interessa. Ou realmente você faz o estágio e descobre que não é aquilo que você quer. Então você já vai tirar da sua frente em relação a uma futura possibilidade de usar aquele tema para o seu TCC. E aí ainda conecta com o que a gente acabou de falar com o seu network. Mesmo que você não queira fazer aquilo,
você conheceu pessoas da área, que no futuro vocês podem fazer um trabalho em conjunto, pode fazer uma pesquisa junto, né, desenvolver alguma ação junto, ou simplesmente manter um contato ali, que é bem importante isso também, dentro da sua área. Não pense que você vai se formar em direito, que você vai se formar em engenharia, ou que você vai se formar na área da saúde e não vai precisar de outras pessoas. Depois que a gente se forma, é aí que a gente precisa, né, Jennifer? É aí que as outras pessoas precisam fazer parte do seu dia a dia ali, do seu grupo de pesquisa. Então faça essas conexões, mantenha sempre a porta aberta para quando você precisar. Legal, né? Então, a oportunidade de estágio, ela é super interessante também, porque muita gente utiliza o que fez no estágio, que faz no estágio, como tema do TCC. É algo que você já está fazendo ali ao longo do dia, né? E você pode pegar os resultados daquilo ali e transformar numa pesquisa. Isso é muito comum, principalmente para quem está fazendo a pós-graduação e está fazendo TCC, mas isso não impede quem está fazendo graduação utilizar isso para o TCC. Foi o caso meu e da Érica, né? A gente fez iniciação científica, que é a pesquisa científica durante a graduação, e a gente utilizou a nossa, os resultados do nosso estágio, né, como nosso TCC. Né? Então, Exatamente. faz todo sentido você pensar antecipadamente. Imagina você deixar para pensar lá no finalzinho, não dá tempo de você arrumar um estágio e, e, e utilizar o que você está fazendo no estágio para fazer o seu TCC, né? Então, por isso você precisa pensar anteriormente, né? Então, acho que essa é a questão do estágio, é você, além de ter essas várias experiências profissionais, né, que vão te capacitar você escolher com mais propriedade o que você quer seguir definitivamente aí na sua profissão, ela também pode ser uma porta de entrada para você utilizar esses resultados para o seu TCC. Exato. E o estágio, só para fechar isso também, tem várias situações interessantes, que além de tudo isso, ele ainda pode ser remunerado. Então você ainda pode ganhar um dinheirinho com ele, porque ele ainda pode ser remunerado. É claro que não é o mais fácil, né? Dependendo da área que você estiver aí. Se você está na área de exatas, humanas, você até consegue alguns estágios facilmente remunerados, por exemplo, direito, quase sempre tem estágio remunerado, mas é uma porta de entrada para vocês fazerem com bastante atenção, porque pode ter um bom resultado aí, né, Jennifer? É verdade. Assim, um dos últimos motivos, e eu acho que é o mais interessante aí de todos que a gente listou, é que se você começar, né, ter em mente que você vai ter que fazer o TCC, você também pode começar a ver as aulas com a ideia de, eu preciso de um tema de TCC, eu preciso escolher o assunto que eu vou tratar no meu TCC, né? Então, o TCC, ele tem uma temática, né? Você vai desenvolver o seu TCC sobre um assunto. E a gente já falou em outras aulas, né? Se você estiver interessado, a gente já tem uma live passada só sobre o tema. A gente falou só sobre como escolher o tema. Então, aqui a gente vai falar assim, bem superficialmente, né? Porque a gente já falou bastante tempo. Então, lembrando, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, é Vivência Universitária. E também, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para ver os nossos próximos conteúdos. Então, o tema, ele é o assunto que você vai desenvolver o seu TCC. E uma das coisas que a gente sempre indica é que o tema tem que ser algo que você goste, né? Por que isso? Porque o TCC é um trabalho que você desenvolve de forma independente. Então, você vai precisar se automotivar. Você precisa tá interessado naquele assunto. Então, não adianta você escolher algo que não faz os seus olhos brilharem, entendeu? Porque vai ser só uma coisa penosa para você fazer. Ai, que chato, tem que fazer esse TCC. Agora, se você escolher algo que você já tem interesse, vai ser algo que vai ser interessante para você. Então, tendo em vista isso, você pode, ao longo da graduação, já ir, olha, gostei dessa disciplina, achei ela muito interessante. Dentro dessa disciplina, o que eu gostei mais, entendeu? E você já vai deixando aí possibilidades de tema, porque quando você chegar lá na época do TCC, você já tem ali, já sabe o que você gosta, dentro da área que você gosta, você já sabe ali os possíveis caminhos, né? Então, juntando tudo isso, a gente falou um monte de coisa, né? Só relembrando que a gente falou
do networking, né, para você expandir seus horizontes, conhecer mais pessoas. Falamos do estágio, que é que também, geralmente, se você começar a fazer estágio logo no início da graduação, foi o meu caso, né? Eu fiz vários estágios. E eu fui vendo, o primeiro estágio que eu fiz não gostei, aí eu fui para outro. Aí o segundo, eu achei legal uma parte, mas eu falei assim, não, vou fazer agora um terceiro. Eu fiz os 3 estágios, né? Aí no terceiro estágio, que já foi mais do meio para o final da graduação, era o que eu realmente gostava. E foi o que eu fiz o meu TCC, entendeu? Então, se você está aí já com essa. E ao longo desse processo também, eu fui tendo as disciplinas e fui vendo o que eu gostava. Então, mais ou menos no meio da graduação, eu já sabia ali, é isso que eu gosto. Agora, eu já sei que tipo de estágio que eu não gosto, que tipo de estágio que eu quero fazer. Aí eu, no meio da graduação, escolhi um estágio na área que eu gostava e do jeito que eu gostava, né? Porque, por exemplo, no caso da biologia, né, você pode fazer estágio numa empresa ou fazer estágio com pesquisa. Eu tinha feito já estágio numa empresa, não tinha gostado muito. E aí então eu escolhi, aí eu fiz o estágio com pesquisa, mas não era exatamente na área que eu gostava, que eu ainda estava descobrindo, eu estava tendo as aulas. Aí no terceiro estágio eu fiz um estágio com pesquisa e na área que eu gostava. E depois utilizei os resultados ali desse estágio como meu TCC. Né? Então eu juntei tudo isso que a gente falou. Legal. Não, isso é ótimo. E o aluno, às vezes, ele se pergunta, mas por que que eu tenho que fazer TCC? Por que que eu tenho que fazer até os trabalhos acadêmicos que a gente tanto fala, que a gente ensina a fazer, a gente mostra o caminho, como fazer o trabalho de uma forma mais agradável e ter um bom resultado, saber para que serve aquele trabalho. Então, é só vocês acompanharem a gente aí que vocês vão aprender tudo isso. Mas o aluno, ele se pergunta, por que que eu tenho que fazer os trabalhos acadêmicos? Por que que eu tenho que fazer o TCC? Bom, o TCC eu já te expliquei, que ele é o coroamento ali da sua graduação e ele faz parte do processo de evolução mesmo do aluno para ver se ele está apto para a próxima fase, que é justamente ir para o mercado de trabalho. Os trabalhos acadêmicos, de uma maneira geral, eles te preparam para esse TCC. Então, não é à toa que você tem que fazer um seminário durante a graduação. Você vai ter uma apresentação lá no TCC. Não é à toa que você vai ter que ler artigos durante a sua graduação ou até mesmo já escrevendo artigos dentro da sua graduação. Porque talvez o seu TCC, mesmo que ele seja em formato de monografia, depois ele resulte em um artigo científico que você vai ter que publicar. Por que eu tenho que fazer resenha, relatório, resumo, né, todos esses outros trabalhos? Porque dentro da sua graduação, do seu TCC, você vai precisar fazer muito resumo dos artigos que você leu, você vai ter que extrair a parte ali argumentativa, não só um resumo lá de, a Jennifer falou isso no artigo dela. Tá, mas o que isso tem que você pode argumentar, que você pode discutir? Então, todos esses trabalhos, eles te ensinam, eles te preparam para fazer o TCC de uma maneira estruturada, de uma maneira correta, de uma maneira com início, meio e fim. Às vezes o aluno, e eu falo isso com experiência própria mesmo, né? Você pede um relatório, você pede um fichamento, o aluno olha que vai, meu Deus, mas vale nota? Primeira coisa que vocês perguntam, né? Vale nota? Vale conhecimento. Por quê? Porque é de fato isso que vale. Lá no final, quando você for fazer o seu TCC, tudo isso vai ficar muito mais fácil, porque você já foi treinando, você já foi fazendo durante a sua graduação. Então, a gente gosta da analogia do treino e do jogo, né? Ninguém sai para umas Olimpíadas, tá em época de Olimpíadas agora, ninguém sai para as Olimpíadas, você acorda e fala, nossa, vou pular o salto com vara. Ninguém faz isso. O cara treinou e muito. Pensa nas meninas da ginástica, pensa nas meninas daquele nado sincronizado, pelo amor de Deus, elas treinam muito. Não é, eu vou pular aqui na piscina, o que saiu. Não é. Então é assim que você chega nessa perfeição que elas têm, né? Tô fazendo um paralelo com as Olimpíadas, mas com um treino de futebol, uma apresentação, qualquer outra coisa. Não é à toa, não é acordar do nada e fazer. A pessoa tem que treinar. E qual que é a forma que a estrutura da educação tem para você treinar o seu TCC? Te dando outros trabalhos, né? Para quando você precisar fazer o seu TCC, você tá ali bem posicionado. Não, fazer resumo é tranquilo para mim. Eu já fiz 200 aqui na graduação. Fazer uma apresentação é tranquila para mim. E aí eu vou fazer outro parênteses, Jennifer. Hoje eu tô meio assim afiada. A pessoa tem a possibilidade de fazer uma apresentação. Tem lá o grupo e aí tem a possibilidade de fazer uma apresentação no seminário. O que ela faz? Não faz. Ela não Passa para o faz. colega. Ela foge. Às vezes eu vi os alunos sortindo quem ia falar, não, deixa fulano falar que fulano fala melhor.
É claro que o fulano fala melhor. Todas as oportunidades de falar é fulano que fala. Você que podia estar treinando a sua fala, não fala, se esconde. Aí na hora de apresentar o TCC, passa mal, fica com vergonha, não sabe como se comportar, não sabe. E aí erra mais do que aquela pessoa que apresentou o tempo todo. Aí você fala, mas a pessoa se apresentou o tempo todo, ela tem experiência. Mas você tá vendo que é um ciclo? Se você não quebrar isso e não se posicionar de eu não sei fazer apresentação, não sei falar em público, mas eu vou treinar na graduação, eu vou treinar na faculdade. Então, todas as oportunidades que eu tiver de falar em público, eu vou falar. Por quê? Porque a hora que eu realmente precisar... E eu não tô falando só do TCC não, viu, Jennifer? Às vezes a criatura sai lá para o mercado de trabalho, sai para uma empresa e não consegue se posicionar, não consegue falar, não consegue falar com as pessoas que estão ali do grupo dele, da equipe dele. Por quê? Porque ele não tem essa firmeza de falar em público. Porque ele não treinou. E aí depois ele sai em busca disso de uma outra forma. Então, aproveitem os trabalhos da graduação para treinar. Eu não sei fazer relatório. Ótimo. Então, faça na sua graduação. Porque é ali que você vai aprender a fazer um relatório, é ali que você pode errar, é ali que você pode chegar pro professor e falar assim, eu não sei o que pôr nos resultados. Eu nem tive os resultados, o que eu faço? Ele vai te explicar o que você deve fazer quando você tem que fazer um relatório que ainda não tem resultados. Então, aproveite essa oportunidade, porque você vai precisar não só para o TCC. A gente é de vivência universitária, a gente fala do dia a dia da graduação, mas a graduação ela é só mais uma etapa que você vai ter para a sua vida. Então, tudo isso que você aprender na graduação está te preparando para os próximos caminhos, para as próximas experiências, para os próximos desafios. Aproveite, tá? Faça os trabalhos que você tem que fazer dentro da graduação, porque eles vão te ajudar e muito aí. É isso. Já que a gente falou das habilidades que você vai desenvolver fazendo esses trabalhos, vamos falar agora dos principais trabalhos acadêmicos, né? Não, eu acho legal isso e acho legal falar as habilidades, gente. Quais são as habilidades que a gente desenvolve quando está fazendo trabalhos acadêmicos? São várias. Várias. Né? Primeiro, a escrita, né? Que é fundamental. O trabalho de conclusão de curso é um trabalho escrito, né? Então, a gente fala, muitas pessoas têm dificuldade de escrever, e escrever é que nem falar em público, como a Erika falou. É uma habilidade. Habilidades a gente desenvolve praticando, né? Então, não tem como você escrever bem se você não escreve, né? A outra que a Erika já falou, falar em público, também é uma habilidade que se desenvolve. Também temos a pesquisa bibliográfica, né? Porque é algo super importante, você tem que pesquisar as fontes, né? Aí a pessoa chega no final do TCC, não sabe o que é a citação direta, a citação indireta, não sabe como citar na BNT. Ou chega pra gente e fala, mas o meu tema não tem artigo. Ou meu tema não tem a artigo. A gente senta, faz uma busca, você acha 100 artigos. Então, é legal você pensar nisso, né? E só para completar aqui o que a Jennifer está falando, a sua professora lá da quinta série já falava, né? Escreve bem quem lê bastante. Então, se você não faz leitura de artigo, a sua escrita também não vai ter muita profundidade, né? E ler artigo também, né? Porque a gente fala assim, ler tudo bem, mas tem uma técnica para ler esses trabalhos, né? Você, por exemplo, artigo científico, a gente geralmente faz uma leitura ao contrário, né? Uma leitura desconstruída, né? A gente olha o título, olha o resumo para ver se vale a pena. Tem outras partes, né? Aí a gente olha a introdução. Por exemplo, eu geralmente faço assim, eu olho a introdução, aí eu vou para a discussão. Se eu estiver muito interessada, aí eu volto e vejo os resultados. E se eu estiver muito, muito interessada, eu volto e vejo a metodologia, né? A gente não faz aquela leitura assim, do início ao fim. E é uma habilidade que você descobre, né? Porque no final das contas você vai ter que ler vários artigos desses aí, você vai fazer como? E outra coisa, é se organizar, né? Porque quando você está escrevendo, quando você está lendo ali aquele monte de artigo, é muito fácil você se perder e pensar onde foi que eu achei aquela ideia que eu quero citar agora, né? E se você não tiver uma organização, que a gente ensina, é uma das coisas que a gente ensina aí no nosso curso, de como se organizar, depois você não vai saber onde é que está aquela informação, né? Depois você leu ali 10 artigos, como você vai saber onde você pegou aquela ideia específica que você quer citar no seu texto, né? Exatamente. E se você quer saber, aproveitando até o gancho que a Jennifer está falando, se você quer saber mais sobre como se organizar, como fazer essa leitura
estratégica de um artigo científico, como fazer os outros trabalhos acadêmicos, que inclusive a gente vai citar daqui a pouquinho quais são eles, você precisa fazer a sua inscrição agora para a nossa semana do TCC. Porque lá a gente vai ser pontual na questão do TCC e vai ter uma profundidade bem interessante para que você consiga fazer o seu TCC e qualquer trabalho acadêmico. Então, você vai poder aplicar as técnicas que a gente vai te ensinar lá em qualquer outro trabalho acadêmico. Então, para você fazer isso, participar dessa semana, é fundamental que você faça a sua inscrição ou no link que vai ficar aqui no box desse vídeo, ou lá no link que está no nosso Instagram. Faz a sua inscrição, entra no nosso grupo e principalmente confirma o seu e-mail, porque tem várias pessoas que já entraram e ainda não confirmaram o e-mail, então não validou o e-mail, né? Chegou o e-mail na sua caixa lá postal, você tem que validar aquele e-mail para que você receba, inclusive, o link das aulas. Então é fundamental que você se inscreva a participar, porque é um grupo fechado, onde a gente vai passar todo esse conteúdo, né, Jennifer? É isso aí. Então, vamos falar quais são esses trabalhos acadêmicos, né? O primeiro é o seminário. Que é o seminário, Érica? Aproveita e já conta aí as suas histórias de seminário. Não, legal. Seminário é justamente essa apresentação em público que o aluno tem que fazer, né? Então, como que ele funciona? Geralmente o professor dá um tema, você se organiza ali em grupo, individual, toda essa orientação da estrutura do seminário, quem vai te passar é o professor, né? Como ele vai querer esse seminário, e aí você vai ter que apresentar. Geralmente, o que eu percebi, a maior dificuldade dos meus alunos era justamente nessa apresentação, como eu falei agora há pouco. A gente às vezes fazia em grupo, aí o aluno passava para alguém falar, né? Então, sei lá, o grupo era de 5 pessoas e só um falava. Dificilmente outras pessoas falavam. Então, o seminário tem essa questão da apresentação. É uma coisa que eu fazia muito, porque eu entendo o valor dessa apresentação. Eu sempre falava assim, ó, quem for apresentar no grupo, me avisa, porque eu vou fazer uma avaliação do conteúdo, da nota, tal, então vai lá a nota do grupo, e vou fazer uma avaliação particular para essa pessoa, individual, em que não está envolvido nota, aonde eu vou trazer algumas informações a respeito da apresentação dela. Então, quem quiser fazer a apresentação, fala, professor, eu vou falar. Porque aí eu já anotava lá, a Jennifer vai falar, a Luísa vai falar, o Marcos vai falar. E aí essas pessoas, eu fazia uma avaliação, por exemplo, de técnicas que eu aprendi num curso de oratória bem profundo que eu fiz. Se a pessoa tinha trejeitos na hora da fala, o comportamento dela, se ela fechava a cara, se ela repetia o mesmo... Então, tinha várias coisas que eu ia pontuando para esses alunos no particular. Só que eu só dava esse feedback, eu só dava esse retorno para aqueles que se dispunham a falar. Porque eu falava, poxa, a pessoa, né, ela rompeu a barreira dela ali de falar em público, e então ela merece um posicionamento. E era o que eu fazia. No fim, todos os alunos acabavam falando. Por quê? Todo mundo percebeu o quanto isso era importante. Então, se você tem essa oportunidade de falar, fale. E se o seu professor oferecer isso para você, de fazer essa avaliação de apresentação, é bem importante, porque você vai pegando... por exemplo, eu vou falar uma coisa particular minha, quando eu fiz esse curso de oratória. Eu percebi que eu tinha mania de pôr o cabelo atrás da orelha. Então, eu chegava para falar em público, pá, jogava o cabelinho para trás da orelha. E fechava a cara. Então, eu sempre fechava a cara na hora de falar em público. E aí, o meu professor de oratória me sinalizou isso. Então, e depois disso, toda vez que eu entrava em sala de aula, ou até na hora de gravar os vídeos, eu fico atenta para ver se eu não estou fechando a cara, mesmo que eu esteja trazendo uma mensagem positiva, eu franzio a testa. Então, são coisas que vocês às vezes não percebem e que uma pessoa com muito mais experiência pode trazer isso para vocês. Dentro da nossa metodologia, a gente tem um módulo só de apresentação, onde a gente fala de coisas bem específicas para que você fique atento também na hora da sua apresentação. E se você tem aquele medo de falar em público, tudo isso vai te tranquilizar na hora da sua apresentação. Então, é bem legal vocês prestarem atenção nisso, né? Então, isso é seminário. Falar em público com um conteúdo ali pré-definido, pré-organizado. Bom, os dois, eu vou falar dos próximos dois resultados, coçando o olho aqui, desculpa, o que são o relatório e o resumo. Vou começar pelo relatório. O que é o relatório? O relatório, ele tem a função de relatar, né? Vem da própria origem da palavra. E ele é utilizado geralmente quando você faz um estágio, tem esse relatório de estágio. Vai ter um relatório se você fizer uma atividade de campo, ou se você fizer uma aula de laboratório, né? Geralmente, ele tem essa função de relatar a atividade, né?
Ele não tem uma função muito pré-definida, porque depende da atividade, né? Tem várias coisas que você pode relatar, mas é um trabalho super importante, né? Geralmente, por exemplo, quem faz estágio vai ter que fazer relatório, né? Para quem tem um emprego, vai ter que fazer um relatório de alguma atividade que você tá organizando ali, um projeto que você tá desenvolvendo, você vai ter que relatar ali para o chefe, Quem é né? E geralmente bolsista? quem é bolsista, né? E quem geralmente faz esse relatório é, é quem já está acostumado a fazer relatório faz aquilo ali facinho, né? E recentemente eu tive aqui eu trabalho em Harvard, né? E meu contrato é de 2 anos e no final do primeiro ano meu chefe pediu um relatório, né? Ele não falou, quero um relatório, um report, né? Que seria em inglês. Ele só falou assim, escreve ali 2 páginas sobre o que você fez, né? E eu tô acostumada a fazer isso, eu sempre fiz esses relatórios, né, que para as minhas bolsas científicas, então na minha cabeça, eu já sabia o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que apresentar esse trabalho, né? Então, mesmo depois que você termina, né, a sua fase de estudo, você vai ter sempre fazer esse tipo de trabalho, um relatório, né? E é uma habilidade você saber o que colocar, como apresentar as informações, né? Então, esse é um dos trabalhos que você vai fazer. O próximo trabalho, que também começa com R, é o resumo, né? E o resumo, eu tenho até uma história interessante sobre o resumo, né? Que é quando eu estava ali no início, era no início da graduação ainda. Eu não sabia ainda qual é a diferença entre resumo e resenha. Não sei se você sabe, mas eu vou falar qual a diferença do resumo e da resenha no final da minha história. Eu estava fazendo uma aula que era a disciplina de História da Ciência, né? E eu estudei biologia, né? Tanto eu quanto a Erika, a gente estudou biologia, mas em instituições de ensino diferentes. E eu estava fazendo todas as disciplinas que eu precisava fazer no Instituto de Biociências, né? Que seria a faculdade de biologia lá da USP. E eu tinha essa disciplina, que era a disciplina de História da Ciência, que a gente fazia na Faculdade de Filosofia, Ciências Sociais e Letras, né? Que era outra faculdade, né? Então era outra cabeça dos professores, né? Era outra realidade. Foi a minha primeira disciplina fora da biologia, né? E o professor pedia para a gente ler um texto, né? Ó, falando aí a habilidade que eu mencionei, né? Ler um texto e escrever algo sobre o texto. Ele não falou ele não falou exatamente o nome do trabalho. Ele falou assim, escreve algo de uma página, né? Eu acho que eu não lembro agora, né? Também tantos anos, 10 anos. Eu entendi que era um resumo, né? Então, eu chegava lá, escrevia um resumo, li o texto, escrevia um resumo do texto. Aí toda a aula, na aula seguinte, ele dava a nota, né? Voltava com o seu resumo, dava a nota. E o meu vinha 5. Eu sou uma pessoa estudiosa, né? Sempre fiz os trabalhos ali, eu sou a garota nota 10. Tirava notas boas, né? Tava tirando 5, justo naquela disciplina. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E foi assim, 1, 2 semanas, 2 ou 3 semanas tirando essa nota. Aí eu falei, tava conversando com meus colegas, né? Vi um colega meu que tinha tirado uma nota boa, peguei o resumo dele para ler. E qual era a diferença entre o meu resumo e o resumo dele? No meu resumo, eu colocava o que estava escrito ali de forma resumida no texto. O meu colega, ele fazia a mesma coisa, só que no final ele dava a opinião dele. Aí eu falei assim: é isso que o professor quer, vou testar. Aí na próxima eu fiz a mesma coisa. Fiz um resumo do texto e dei a minha opinião. Fiz uma análise, né? Aí, dito e feito, tirei uma nota boa, tirei um 10. E ainda levei o elogio do professor. Aí eu entendi o que ele queria. Ele queria uma resenha, né? Então, eu não sabia esse termo na época, né? Mas eu aprendi que o resumo é quando você coloca só o que está ali escrito que está escrito no texto original. E a resenha é quando você, além de colocar o que está escrito no texto, você faz uma análise, colocando ali a sua opinião, né? A sua visão, né, da coisa. Porque quando você faz uma análise, você está implicitamente colocando a sua opinião. E como eu não sabia, né, isso interferiu diretamente na minha nota. Porque quando eu fiz o trabalho correto, né, eu estava fazendo um resumo, o professor queria uma resenha, eu tirei uma nota
uma nota que eu esperava, né? Uma nota boa. Legal, por isso que é importante conhecer o trabalho acadêmico, né, que a gente está fazendo. Então, teve resumo, teve resenha nessa fala da Jennifer, e o último trabalho que a gente vai citar aqui é o trabalho em grupo. E esse trabalho em grupo é o que geralmente causa mais confusão entre os alunos, é a discórdia, né? Porque tem ali várias coisas que precisam ser combinadas, como para quem estuda, para quem trabalha durante o dia, estuda durante a noite, precisa combinar horário, precisa combinar o tema, quem vai fazer tal parte, qual abordagem que a gente vai ter a respeito daquele tema. Então, assim, tem uma série de decisões que precisam ser tomadas. E aí os alunos ali em grupo nunca sabem muito bem o que fazer. Se alguém toma frente, de repente, da forma que essa pessoa toma frente, né, desse líder, às vezes causa mais confusão ainda. Então, o trabalho em grupo também aparece dentre os trabalhos acadêmicos que você vai precisar entender como desenvolvê-lo e saber o que você pode fazer para que ele fique mais agradável. E, de novo, é um treino para quando você tiver que fazer, inclusive o seu TCC, porque algumas instituições o TCC é em grupo, pode ser em grupo, e também para fora da graduação. Quando você estiver lá, ou você acha que você vai estar trabalhando numa empresa e vai estar sozinho. Não vai estar, né? Mesmo que você seja o dono da empresa, você vai precisar de outras pessoas para trabalhar junto com você para sua empresa crescer. Então, é uma questão de liderança, uma questão de organização ali dessas pessoas. Trabalho em grupo é extremamente importante. E aí, dentro dos trabalhos em grupo, a gente tem um grande exemplo, que foi justamente o que fez com que eu e a Jennifer se conhecessem. A gente participou de uma disciplina onde nós éramos de instituições diferentes. Era uma disciplina em conjunto dentro dessas instituições. Eu era da Federal de São Carlos e ela era da USP. E a gente foi fazer essa disciplina no Espírito Santo. Eu não conhecia a Jennifer também não me conhecia, ninguém se conhecia. E lá, assim que a gente saiu do ônibus, a primeira instrução que a gente teve dos professores foi justamente isso, né? Formem grupos. E aí, formar grupo com pessoas que você nunca tinha visto na vida era desafiador, né? Eu olhei pros lados, falei, meu Deus, cadê meu grupo, meu grupo, meu grupo? E aí eu vi a Jennifer também procurando, a gente se juntou mais duas lá, se eu não me engano, nosso grupo era de 4 ou 5 pessoas. E a gente desenvolveu o grupo durante ali o período dessa disciplina, depois tivemos a apresentação e tudo mais. E eu e a Jennifer mantivemos o nosso contato aí, nossa amizade, já são mais de 15 anos juntas, assim, sempre trocando ideias, buscando informações, acabamos que viramos amigas. Então, os trabalhos em grupo, para nós, trouxe coisas muito positivas, inclusive a nossa amizade. Então, é legal vocês fazerem isso com carinho, com atenção, para que vocês tragam coisas boas desse trabalho em grupo e que podem surgir muitas coisas boas, tá? Aproveitem. Mas, aproveitando que a gente está falando disso, eu sei que parece muita coisa. Ah, professora, eu tô no início da minha graduação, acabei de fazer minha matrícula, caí aqui no vídeo de vocês e tô desesperada. Não fique, né? O que a gente trouxe é justamente uma pincelada do que você vai encontrar pela frente. E quando você estiver preparado para isso, tudo isso vai ser muito mais tranquilo. Você sabe, por exemplo, como fazer um relatório, você sabe o que é uma resenha. Imagina se a Jennifer soubesse o que ela realmente tinha que colocar desde o início do trabalho dela. Não na questão da nota, mas ela saberia, ela estaria segura do que ela tinha que ter colocado ali. Ela não estaria aflita para fazer esse trabalho, não seria mais uma preocupação. Seria apenas um trabalho acadêmico que ela estava desenvolvendo. Dos trabalhos em grupo, agora você já sabe como é importante você se posicionar para poder se apresentar, para poder treinar e da função desses trabalhos. Então, se você está achando que, ou se questionando que é muita coisa para você, não se preocupe, né? Assista aos nossos vídeos, busque informações, né? Faça parte da semana do TCC para você entender melhor como que é essa estrutura do TCC, que vai te preparando lá para daqui 3, 4 anos, quando você tiver que apresentar esse trabalho, né? A gente entende que a vida é corrida, principalmente se você trabalha e estuda, como eu também trabalhei durante toda a minha graduação e estudava à noite, no meio tempo desenvolvia a pesquisa científica. Eu não sei nem como que deu certo, mas no fim tudo se encaixou, tudo deu certo. Mas uma coisa que é fato, que eu sei porque deu certo, é porque eu não deixei para a última hora. Se eu tivesse deixado para o último semestre, eu não teria aproveitado a minha pesquisa científica, talvez não teria tido a oportunidade de fazer o mestrado, o doutorado e realizar muitas coisas que eu consegui nesse universo que eu estava fazendo parte. Então, se antecipe, né? Quanto mais antecipado você estiver, mais tranquilo será todo esse processo para você poder fazer, né? E para facilitar também a sua organização, né? A gente trouxe uma ferramenta aqui que é super interessante, que é uma ferramenta de planejamento, né?
fato, a gente consegue fazer as coisas quando a gente se planeja, né? Pode parecer um monte de coisa. A gente falou de estágio, falou de networking, falou de trabalhos acadêmicos. E como é que fica para quem estuda e trabalha à noite, né? Então, uma das opções é você se planejar. E a gente vai te mostrar agora uma matriz que se chama. Deixa eu mudar aqui minha câmera. Chama a matriz de Eisenhower, mas o nome não. É o de Desculpa aqui. menos. É o de menos, né? Você precisa entender para que ela serve. Mas isso daqui, ela é uma matriz de organização de prioridades para É uma você. ferramenta, né, Jennifer? Isso, é uma ferramenta para você organizar suas prioridades. Então, vamos explicar aqui como é que ela funciona, né? Então, a gente tem 4 quadrantes, né? 4 quadradinhos aqui. Aí a gente tem no topo, né? Tem urgente e não urgente. E nas laterais a gente tem importante e não importante, né? Então, algo pode ser urgente e ao mesmo tempo importante, que é esse primeiro quadradinho aqui. E o que quer dizer urgente e importante? É faça agora, né? Isso pode ser um trabalho que você tem para entregar hoje ou amanhã, a sua prova de hoje ou a sua prova de amanhã. Então, as coisas elas se tornam urgentes e importantes quando você não planeja elas, né, adequadamente. Então, o ideal é que você, antes delas virarem urgentes e importantes, elas estejam nesse segundo quadradinho, que é o importante e o não urgente, né? Por exemplo, agora no início da faculdade, o TCC ele é importante, porque ele é importante para você se formar, mas ele não é urgente, então ele está no importante não urgente. Então, no importante não urgente, ele entra na categoria do planeje, que é isso, essa é a ideia da nossa live, né? É que você consiga pegar o TCC na fase que ele está no planejamento ainda, que ele não virou urgente, porque se você estiver já agora vendo essa live, estiver já no último semestre, ele já está na categoria do urgente. Então, é o faça agora. Né? Então, o ideal é que você consiga ter menos coisas no quadrantezinho do urgente e importante, porque senão se tudo na sua vida é urgente e importante, você vai estar sempre ali, como que a gente diz, apagando incêndio, né? Você vai estar sempre na correria, fazendo as coisas, deixando tudo para o último minuto e naquela aflição, naquela ansiedade para ver se você vai conseguir terminar a tempo, não sei o quê. E ninguém quer viver assim, né? A gente quer ter qualidade de vida, então o ideal é que você não deixe as coisas virarem urgentes. Se planeje com antecedência. Vou deixar a Erika falar do não importante, dos quadrantes não importantes. Bom, e aí, nessa matriz, nessa ferramenta, você tem a questão também dos que são não importante, mas são urgente. Não importante, como assim não importante? Não importante para você naquele momento, mas que são urgentes. Por exemplo, você tem uma pessoa do seu grupo ali que está com dificuldade de uma matéria. Pô, seu melhor amigo não está conseguindo se desenvolver numa matéria que você domina. Poxa, é importante, né? Desculpa, não é importante para você porque você está ali na lista do seu dia a dia. Mas você quer, de repente, ajudar esse amigo e você está vendo que é urgente porque vai chegar uma prova. Será que não tem uma outra pessoa que está com mais disponibilidade para poder ajudar esse amigo, para poder dar essa orientação? Então, delegue, peça para alguém. Quem pode ajudar a Jennifer aqui? Ó, ela está com um conteúdo que ela não está entendendo. Delegue essa função. Ou, às vezes, você fez um trabalho, vamos supor que esse trabalho tem que ser entregue presencialmente, né? E você não vai poder, mas você tem um colega seu que vai na faculdade naquele dia fazer uma outra atividade e ele pode entregar esse trabalho para você. Delegue, fala para ele, olha, fulano, você pode entregar o trabalho para mim? Não é importante agora, porque eu já estou em outra via, já estou em outra função, mas é urgente que esse trabalho ou esse documento seja entregue. E aí, de repente, ele pode entregar para você. E o último quadrante, não urgente e não importante. Gente, não é importante. Não é urgente. O que está fazendo na sua vida? Né? Tá te atrapalhando. Então, o que você conseguir classificar como não urgente e não importante, tira fora. Por exemplo, você está na semana de prova, uma prova por dia, você trabalha, conteúdo, informação. Você está mexendo no celular? Você está postando vídeo do seu dia a dia nos stories? Será que realmente isso é importante? Isso é urgente nessa semana? Não, né? Então, tira isso da sua frente. Foca ali
na lista que você tem do seu planejamento do não urgente e importante, das coisas que já estão apagando fogo, como diz a Jennifer, né, que você deu uma atrapalhada ali, tá corrido, ou que surgiram de uma maneira inesperada, e foca nisso, para que você consiga se estruturar. Vocês vão ver que essa ferramenta, ela vai ser muito importante quando você estiver ali no ápice da confusão do que fazer. Nossa, eu tô com um monte de coisa e não consigo fazer nada. Senta e coloca nessa ferramenta. Que aí você vai dar prioridade para aquilo que realmente importa dentro das suas necessidades, tá? Então, é importante vocês pensarem nisso para conseguir fazer, né? Para conseguir fazer mesmo. Bom, e aí, o que é importante destacar aqui para vocês, que a gente está quase já encerrando? É importante destacar tudo isso que a gente falou de conteúdo, né? Então, dos trabalhos acadêmicos e da importância de você se preparar para o TCC. Se preparar para qualquer coisa na vida, né? Ou para tudo na vida, na verdade. Então, existem várias formas de se preparar. E uma delas é você ter nas suas mãos uma forma de fazer as coisas, um método de fazer as coisas. Você saber o que vai vir. Uma das causas da ansiedade, né? Ansiedade é um excesso de futuro que as pessoas falam, é porque você não sabe o que vai vir lá pela frente, então você fica ali tudo pensando, será que você trabalha assim, será que você trabalha assado, trabalha em grupo, TCC, você fica louco aí de uma coisa que você nem sabe como vai ser ainda. Mas, se você tiver uma estrutura de conhecer isso antes, você vai se preparar, você não vai ter tanta ansiedade assim, você não vai ter com o que se preocupar. Você sabe como vai ser, né? E uma forma disso que a gente trouxe é justamente o método que a gente desenvolve com os nossos alunos em mentorias e nos cursos que a gente aplica. Então, eu e a Jennifer, com toda essa experiência que a gente já teve de né, fazer as nossas graduações, depois mestrado, doutorado, a Jennifer com pós-doc, eu dando aula para graduação, a gente percebeu muitas coisas em comum e como resolver essas dificuldades, esses desafios que o aluno encontra. Então, para isso, você precisa de um método. E é o que a gente trouxe. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre os resultados do nosso método, a gente tem o que a Carol, que é uma aluna nossa, que participou de um curso nosso do Vivência Universitária, que é exatamente o que a gente vai falar agora na semana do TCC, né? É o que liga a semana do TCC. Veja o que ela fala e veja como você pode entender um pouco mais sobre o nosso curso também. Aqui no curso você vai aprender desde a como escrever um bom trabalho acadêmico, onde encontrar boas referências online, até mesmo a como priorizar suas tarefas, né? Como priorizar o que fazer primeiro, o que fazer depois, como se organizar melhor para você conseguir tirar o melhor proveito da sua graduação. Bom, a Carol, ela foi aluna da Jennifer, né? E ela participou aqui de um curso que a gente deu, então, e que aplicamos a nossa metodologia. Então, para ela trouxe um resultado bem legal. E aí, justamente isso que a gente quer para vocês, que vocês também tenham esses resultados e que vocês consigam desenvolver de uma forma tranquila, porque a faculdade ela não precisa ser um problema, o TCC não é um bicho de 7 cabeças, você é totalmente capaz de fazer o seu trabalho acadêmico, né? Então, é só vocês saberem como fazer isso. E agora, se você está no início da faculdade, é o momento ideal para você conseguir entender o nosso método, porque você vai poder aplicar em tudo. Você vai poder aplicar durante os próximos 4 anos da sua faculdade. Já pensou que maravilha? Você ter 4 anos pela frente e saber o que fazer durante esses 4 anos em cada um desses trabalhos e entender como isso é desenvolvido com pessoas que já passaram por isso, que já deram aula disso e que têm conhecimento a respeito disso. Então, é bem importante você ficar atento a isso, né, Jennifer? Bom, finaliza aí pra gente, Jennifer, acho que esse pessoal precisa ir trabalhar e estudar também. É verdade. Então, olha, se você gostou aqui desse nosso vídeo, dessa nossa live, né? Participe da semana do TCC, no qual a gente vai aprofundar mais sobre o TCC. A gente vai te mostrar um método que a gente utiliza para fazer o TCC de qualquer área, de biológicas, na área de administração. A gente já teve alunos de tudo quanto é área, né? E o método funciona para todas as áreas, porque é um método de estudo, não é um método para você fazer algo específico de uma área, é um método para você desenvolver um trabalho acadêmico que tem segue o mesmo princípio, né? A ciência ela tem um princípio geral, né? Então, se inscreve aí na semana do TCC, que vai ocorrer dos dias 19 aos dias 23 de agosto, né? Então, para você poder assistir a aula, você vai precisar estar inscrito para receber o link, né? E para se inscrever é super fácil, você clica no link aqui que vai estar no
box de informação do YouTube, ou se tá lá no Instagram também. Então segue a gente nas redes sociais. Você clicando no link, você vai receber, vai ser direcionado para uma página, você vai colocar o seu nome, o seu endereço, vai confirmar a sua inscrição, e depois você vai receber um e-mail, e você precisa clicar no link que você receber no e-mail para confirmar a sua inscrição definitivamente e receber nossos e-mails quando as aulas estiverem disponíveis. Exato. Esse endereço que a Jennifer falou é o endereço de e-mail, tá? Você vai colocar o seu nome e o seu endereço de e-mail. Bom, pessoal, e é isso. A gente espera vocês aí na live de amanhã também, nesse mesmo horário. E também inscritos na semana do TCC para que vocês tenham confiança de fazer um trabalho acadêmico e ser aprovado de primeira, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais.